As anemias hemolíticas hereditárias são basicamente classificadas em anemias com alteração dos componentes de membrana, que é a esferocitose, leptocitose, estomatocitose hereditária, dentre várias outras. As hemoglobinopatias, que é a doença falciforme, as talassemias, também dentre vários outros exemplos mais raros. E as deficiências enzimáticas, que é principalmente a deficiência de G6PD e a deficiência de piruvato quinase. Vamos falar agora então das anemias hemolíticas hereditárias associadas a alterações de membrana. A membrana eritrocitária é uma das membranas mais conhecidas em termos de estrutura, função e genética, e mais de 500 antígenos já foram descritos. A banda 3 é a proteína mais abundante e tem como função mediar a troca de cloro em ânions de bicarbonato através da membrana. A glicoforina A é a segunda mais abundante, que contribui com a rede de carga negativa, reduzindo a interação célula-célula. A glicoforina C é um receptor importante, um local de ligação do plasmódio, e o complexo terciário espectrina, actina e banda 4.1R define a rede de citoesqueleto da membrana do eritrócito, sendo responsável pela estabilidade sob mecanismos de estresse. As proteínas da membrana e a camada lipídica mantêm ligações entre si, com forças verticais e horizontais. Defeitos na interação vertical estão relacionados com a formação de esferócitos. Defeitos na interação horizontal estão relacionados com a formação de eliptócitos. As doenças de membrana representam um grupo importante de doenças hereditárias, que vão incluir, então, a esferocitose hereditária, a eliptocitose hereditária, piropoiquilocitose hereditária e estomatocitose hereditária. São doenças que apresentam grande heterogeneidade clínica e laboratorial, além de heterogeneidade molecular e genética. Como a gente pode ver nesse quadro, várias daquelas proteínas estão associadas com genes que podem estar alterados em todas essas síndromes. A esferocitose hereditária é uma doença caracterizada pela presença de eritrócitos de formato esférico no esfregaço de sangue periférico. É encontrada em todo o mundo e é a anemia hereditária mais comum em indivíduos de ascendência do norte da Europa, com uma frequência de 1 em 1.000 a 2.500 indivíduos. Afeta igualmente homens e mulheres, normalmente o diagnóstico é feito entre 3 e 7 anos de idade e normalmente é feito na infância, quando a doença é grave, mas pode ser feito na idade adulta, quando a doença for leve. O descolamento da bicamada lipídica do citoesqueleto baseada em espectrina resulta no enfraquecimento da interação vertical causada pela deficiência ou disfunção de uma ou mais proteínas. A redução subsequente na relação superfície-volume resulta em hemácias esferocíticas que são osmoticamente frágeis e são seletivamente aprisionadas e removidas pelo baço, o que, consequentemente, desempenha um papel central nas características clínicas da doença. Na esferocitose hereditária, a deficiência grave de uma única proteína ou desequilíbrio de deficiências proteicas combinadas tem, na sua manifestação clínica, a anemia hemolítica mais grave. Deficiências parciais de espectrina podem causar um fenótipo clínico moderado a grave. E a expressão clínica é relativamente uniforme dentro de uma mesma família, porque tem a mesma alteração genética, mas a doença varia consideravelmente entre as famílias. Muitos genes, a grande maioria, são herdados de forma autossômica dominante, só eventualmente sendo herdados de forma autossômica recessiva. O defeito do citoesqueleto, então, provoca uma instabilidade da membrana, com perda de fragmentos dessa membrana. Isso reduz a deformabilidade, por conta da formação do esferócito, que vai sofrer mais remoção pelo baço e, consequentemente, vai levar à anemia. Casos leves podem ter hemólise compensada e podem não ter sintomas perceptíveis, ou seja, diagnosticados mais cedo na vida, o que pode levar a um diagnóstico mais tardio. Os achados mais comuns são sintomas de anemia, como fadiga, palidez, de esplenomegalia, como dor em hipocôndrio esquerdo, e icterícia. Pessoas com esferocitose hereditária geralmente procuram tratamento com quadro de febre ou infecção recente ou contínua. Outros achados menos comuns são hepatomegalia, deficiência de crescimento e doenças alérgicas. As complicações são aquelas comuns das anemias hemolíticas, como colelitíase, que pode ser identificada em ultrassom e indicada a remoção cirúrgica de forma precoce, quando necessário, crise hemolítica, crise aplástica, crise megaloblástica, assim como acontece lá na anemia falciforme, hematopoiesia extramedular e, muito menos frequentemente, úlcera de membros inferiores, neoplasias hematológicas e lesões retinianas. O diagnóstico é feito pelo hemograma completo, com contagem de reticulócitos, que vai mostrar anemia, reticulocitose, mas que aqui tem um parâmetro bem útil, que é a concentração média de hemoglobina corpuscular, que é o CHCM, que vai estar geralmente maior do que 36. E isso é condizente com a presença de esferócito e deve fazer com que o médico vá avaliar a lâmina. Na verdade, esse tipo de CHCM deveria sugerir que o laboratório fizesse revisão de lâmina. O VCM baixo é um parâmetro útil, mas especialmente em recém-nascidos. No adulto, isso pode se perder. A revisão do esfregaço deve ser sempre feita por um indivíduo experiente. Gente, hematologista em geral pede a lâmina para dar uma olhada. O que vai se ver é uma
abundância de esferócitos. A porcentagem ela é variável. O que acontece é que pode ter tido hemólise e destruição das hemácias que formam os esferócitos. A contagem típica de reticulócitos é de 5 a 20% e pode chegar a até 20, 30% nos casos mais graves. Outras formas anormais de hemácias podem estar presentes, e a policromatofilia, que é essa alteração na coloração da hemácia, que pode até ser vista nessa lâmina que a gente tem aí, reflete exatamente a reticulocitose. Os testes de hemólise são tradicionalmente positivos, né, com aumento de DHL, bilirrubina indireta, reticulócito e redução da aptoglobina, e é importante fazer o teste de Cumbis, porque um teste com Cumbis negativo vai reforçar a sua hipótese diagnóstica de esferocitose hereditária. Sempre suspeitar quando houver hemólise Cumbis negativos, não explicado por outra causa, e quando o paciente tiver complicações de hemólise, como esplenomegalia, litíase ou queda abrupta de hemoglobina em uma medula que a gente sabe que não vai dar conta de compensar a hemólise, que é o que acontece, por exemplo, numa doença viral, na gravidez ou em alguma outra doença. Os recém-nascidos podem apresentar hemólise grave, com icterícia neonatal, e nesses casos pode-se fazer o diagnóstico de esferocitose hereditária se um dos pais já tiver o diagnóstico prévio na presença de um CHCM maior que 36. Se não houver um familiar com história de esferocitose, aí outros diagnósticos devem ser considerados. Mas um recém-nascido com esferocitose, ele costuma ter o CHCM elevado, e isso é um discriminador útil, já que o CHCM do recém-nascido é em torno de 33 a 36, e se tiver maior que 36, a gente já pode inferir que muito provavelmente é um caso de esferocitose. Os esferócitos no esfregaço de sangue do recém-nascido são úteis se estiverem presentes, mas até 1/3 dos casos não tem. E alguns neonatos têm esferócitos e não tem esferocitose hereditária. Se o bebê estiver bem, né, dá para adiar os testes para serem feitos com mais de 6 meses de vida. Se não, você vai ter que fazer os testes aqui mesmo. Para diagnóstico, de acordo com as diretrizes de 2004 do OMS, é necessário, então, ter uma história familiar de esferocitose hereditária com características clínicas típicas e investigação laboratorial típica, que é o esferócito, CHCM elevado, aumento de reticulócito. Nesses casos, você não precisa fazer teste adicional. Se o diagnóstico for duvidoso, um teste de triagem é útil, e o teste recomendado é criohemólise ou ligação EMA, que são 2 testes que são pouco disponíveis no Brasil, provavelmente só em grandes universidades esses testes são feitos. A eletroforese em gel de membrana de eritrócitos, ela é um método de escolha para os casos atípicos e também muito difícil de ser conseguido do ponto de vista comercial no Brasil. Aqui a gente vê a grande dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial com situações parecidas de doença de membrana, onde esses diversos testes, eles podem ter resultados duvidosos. O manejo da esferocitose é basicamente o manejo da anemia hemolítica, então suplementação de folato nos casos moderados e graves e em todas as mulheres grávidas. Provavelmente não é necessário repor para os casos leves, mas merece acompanhamento. Transfusão de sangue necessários em apenas algumas pessoas, e a maioria não precisa disso a longo prazo, e devem sempre receber o sangue do seu tipo ABO e com leucorredução, porque são pacientes que eventualmente podem ser politransfundidos. A esplenectomia, em geral, cura a doença, e existe uma classificação clínica que indica a esplenectomia, sendo que casos graves sempre vão precisar fazer a esplenectomia, que deve ser adiado até depois dos 6 anos de idade, onde o risco de sepse fulminante reduz. Os casos moderados, que normalmente tem hemoglobina ali entre 8 e 12, pode ser necessário na idade escolar, antes da puberdade. Realmente, para os casos leves, não é necessário fazer a esplenectomia. Existem várias diretrizes que regulam e orientam como fazer essa esplenectomia, sendo que aquela história de tentar fazer após os 6 anos de idade é a mais importante. Deve ser evitada a esplenectomia em pacientes com estomatocitose hereditária. Outra situação é a lipitocitose hereditária, que é uma doença onde você tem um formato anormal, aqui na forma de uma elipse, um caso a cada 2.000, 4.000 pessoas, com predominância naqueles de descendência africana, mediterrânea ou do sudeste asiático. Sempre em paralelo nessas alterações com a distribuição da malária. Existem variantes que afetam a alfa-espectrina, a beta-espectrina e a banda 4.1, normalmente herdada em um padrão autossômico dominante. O quadro clínico varia muito, desde formas leves até formas graves, mas mesmo nas formas leves pode haver formação de cálculos biliares, e a icterícia pode acontecer também. Alguns casos têm esplenomegalia. O diagnóstico diferencial principal é a piroperquilocitose hereditária, que tem sintomas mais graves e é herdada em um padrão autossômico recessivo. O diagnóstico predominante é a forma dos glóbulos vermelhos no microscópio. E o tratamento é repor ácido fólico naqueles com quadro de hemólise. Normalmente não há necessidade de qualquer tratamento, a menos que ocorra uma anemia grave, e nos casos graves a esplenectomia pode reduzir a taxa de danos às hemácias, mas sempre lembrando de fazer a profilaxia para eventos trombóticos. Geralmente não está associado com risco de vida, e a gestação representa o risco de ter um filho gravemente afetado. Normalmente acontece a exacerbação da hemólise durante a gravidez, porém pode ocorrer.